Bem-vindos, SmartTubers, aqui é a Michele Denardi Tamburus, direto de Orlando, Flórida, trazendo para vocês as principais decisões dos tribunais da última semana. Teremos decisões do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos checar no vídeo e não se esqueçam de se inscreverem no canal, acionarem o sininho para receberem as atualizações dos vídeos publicados no canal, deixarem o seu like e comentarem dizendo que assuntos vocês gostariam de estar vendo por aqui. O Supremo Tribunal Federal julgou uma questão envolvendo um pedido referente à inconstitucionalidade de uma lei que foi aprovada no estado da Paraíba, em que determinava que as empresas operadoras de planos de saúde custeassem integralmente o tratamento de pessoas com deficiências ou doenças raras. E foi considerada inconstitucional essa lei porque a atribuição para definir questões relativas às obrigações que envolvem as operadoras de plano de saúde junto ao usuário é de competência da União, ou seja, competência federal. Havendo ainda um destaque que foi dado pela ministra de que já existe um projeto de lei no Congresso Nacional justamente com uma discussão relacionada a essa questão. Então, aguarda-se que essa lei tenha a tramitação necessária e seja aprovada em breve para que essas pessoas possam ter acesso integral a atendimento multifatorial, multidisciplinar em relação às suas necessidades de saúde. Agora temos uma decisão muito importante do Superior Tribunal de Justiça referente a tratamento médico de recém-nascido. A situação envolveu uma operadora de plano de saúde, onde a internação do recém-nascido durou por mais de 30 dias e ficou definido que é proibido que a operadora ela cesse de prestar o atendimento a essa criança, esse recém-nascido, mesmo que o contrato tenha sido extinto, ou seja, mesmo que não passe mais a mãe, no caso da criança que nasceu, a fazer parte do plano de saúde. Nesse caso, a legislação determina que é garantia para o recém-nascido que até o 30º dia de nascimento seja prestado atendimento médico hospitalar na medida em que pressupõe-se que até essa data é um prazo razoável para inclusão do recém-nascido como beneficiário do seguro-saúde, no caso do plano de saúde. Ocorreu que nesse caso não houve a inclusão e cessou o contrato junto ao plano de saúde. E o plano de saúde pretendia cessar a prestação de serviços, ou seja, o atendimento médico hospitalar. O que ficou definido é que não se pode fazer esse impedimento, até mesmo de continuidade nessa prestação de serviço, por se tratar de uma situação constitucional, que o direito à saúde é assegurado na Constituição, e que se resguardou ao plano de saúde o direito dessa operadora em receber o valor correspondente às mensalidades durante o período em que esse recém-nascido permanecesse internado. Ou seja, vai se apurar qual seria o custo adicional no plano de saúde ao grupo daquele determinado plano e cobrar a mensalidade correspondente. Em outra decisão, foi constatado a questão da imunidade profissional do advogado como instrumento que não permite que o advogado seja efetivamente liberado de responsabilização civil e ou criminal em caso de constatação de excesso no exercício profissional, ou seja,
mesmo em situações que nós sabemos a atividade advocatícia, ela envolve às vezes certa combatividade nos argumentos, nas ideias, mas isso deve se fazer no ambiente de modo que não represente ofensas à honra de nenhuma das partes envolvidas no procedimento judicial. No caso aqui em questão do recurso, foi constatado que não houve nenhuma infração à moral do juiz em questão, que entrou com processo contra a advogada, no caso, mas que as expressões que ela utilizou em um recurso, mesmo que deselegantes, não seriam algo que chegasse a um extremo de implicar em uma situação de gerar um dano moral. Porém, é importante observar que a imunidade profissional não autoriza nenhum dos elementos envolvidos na atividade jurisdicional a proferir ofensas. Inclusive, a responsabilização civil só é permitida quando ficar provado que houve perdas financeiras em consequência das questões ofensivas que foram alegadas, o que não foi o caso no processo. E tem uma decisão aqui, um julgamento que está relacionado ao recurso repetitivo, que é algo em que essa decisão vai ser aplicada a todos os processos semelhantes em todo o país, sobre a questão de validade de notificação em procedimento de alienação fiduciária. O que ocorre? Quando você financia o seu imóvel, você entrega ele em garantia, geralmente você financia junto ao banco e o banco lhe empresta o dinheiro para você adquirir um imóvel e você vai pagar as prestações para o banco com os juros, correções, enfim, tudo que fica estabelecido no contrato. Ocorre que se você não efetuar o pagamento dos débitos conforme estabelecido no contrato, está autorizado ao banco rescindir esse contrato, ou seja, quebrar esse contrato e exigir o pagamento de todas as parcelas. E nesse caso, demandar inclusive extrajudicialmente a venda desse imóvel para o pagamento das dívidas e entrega de qualquer valor excedente que venha a existir ao comprador do imóvel. Ocorre que a legislação referente à questão que autoriza que esse procedimento seja feito sem se submeter às vias judiciais, ou seja, se faz extrajudicialmente, via cartório, via notificação do devedor, se discute se essa notificação, se essa carta R, porque o que ocorre? O banco vai escrever uma carta para notificar o devedor que ele está em mora, ou seja, que foi constituído em mora, que ele está devendo para o banco e que se ele não efetuar o pagamento, vai ser feita a venda desse imóvel nos termos da legislação referente à venda extrajudicial, quer dizer, não vai passar pelo processo judicial. Se discute se vale como notificação a resposta da carta R dizendo que entregou no endereço que está no contrato ou se é obrigatório que o devedor assine pessoalmente essa notificação. Como tem decisões no país, em diferentes tribunais, em relação a essa questão, como as decisões são diferentes, então vai se procurar uniformizar essa situação. Então, aqui no caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu da necessidade disso e vai determinar um julgamento que vai definir se vai valer uma notificação, ou seja, uma carta com aviso de recebimento, ou seja, R que for assinada por qualquer pessoa que receber essa carta no endereço indicado no contrato, ou se vai ser obrigatório a entrega em mãos do devedor. O Tribunal Superior do Trabalho trouxe algumas decisões de tribunais regionais e locais, além de demonstrar que, em relação a essas decisões, restaram inclusive mantidas condenações e indenizações em relação a situações em acidentes de trabalho que ocorreram em diferentes situações, em diferentes funções, em empresas de diferentes atividades, em que houveram situações de perda de membros ou ainda de falecimento do trabalhador. Ficou demonstrado que essas indenizações foram mantidas nas circunstâncias de que ou houve responsabilização objetiva da empresa, quer dizer, a empresa
desenvolvia uma atividade perigosa e assumiu o risco naquele resultado, ou mesmo o trabalhador usando todos os equipamentos de proteção individual e tomando todas as precauções, o trabalhador sofreu um acidente que trouxe lesões ou físicas definitivas ou ainda o evento morte. Agora, pessoal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo trouxe uma decisão que veio do júri da cidade de Santos, em que houve a condenação de um dentista a 60 anos de prisão, porque ele, conhecido como maníaco da peruca, ele atacou com o intuito de cometer o ato ilícito. Ele atacou proprietário, funcionários, pessoas relacionadas à família, seja de funcionários ou do proprietário, de uma outra clínica de odontologia que havia se instalado nas proximidades da clínica desse dentista. Ou seja, se demonstrou um motivo torpe, motivo torpe quer dizer, não tinha um motivo justificado, aliás, nunca há um motivo que se justifique a prática de um ato desse, a não ser legítima defesa própria ou de terceiros, mas nesse caso especificamente foi simplesmente em relação a uma situação de concorrência. Então, pessoal, cuidado se vocês verem um comportamento estranho, uma situação de ameaça que às vezes parta de alguém nas proximidades da sua residência, do seu local de trabalho. Não deixe isso passar batido. Vá à polícia, registre um boletim de ocorrência por ameaça, procure ter testemunhas, porque o mundo está cada vez pior. Eu agradeço por terem acompanhado até aqui, por terem assistido as informações que eu trouxe para vocês. Espero que tenha trazido alguma informação relevante para que vocês possam utilizar no seu dia a dia e aprimorar os seus conhecimentos e suas atividades, porque conhecimento é poder. Até a próxima!